Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de julho de 2016 e eu estou completando 8 anos de casado hoje. Fiquei muito feliz com a repercussão das mensagens da semana passada sobre casamento. Vários irmãos, várias pessoas me procuraram, me deram feedbacks, disseram: Olha, eu ouvi as mensagens com meu esposo, isso tem sido muito bom. Eu fico muito feliz, de verdade, de todo o meu coração, que de alguma forma a minha experiência de casamento possa acrescentar, ser útil para a experiência de outras pessoas também. E eu fiquei pensando, enquanto eu levava a Thalita no trabalho, eu fiquei pensando assim, o que eu vou conversar hoje com eles? Sobre o que eu vou refletir? E eu pensei na possibilidade, então, de iniciar a partir de hoje um estudo, uma espécie de estudo diário a respeito das Escrituras, da Bíblia. Só que logo quando veio essa ideia na minha cabeça, me veio também a consciência de que eu não leio as Escrituras mais como eu lia antigamente. Eu não penso mais nas Escrituras como eu pensava antigamente. A minha leitura foi ganhando certas perspectivas e eu acho minimamente honesto da minha parte compartilhar com vocês antes a forma como enxergo as Escrituras, como que dando um prelúdio desse estudo, para que você tenha consciência de que primeiro que é impossível a gente parar ponto por ponto do que a gente vai ler nas Escrituras e explicar de forma detalhada e específica cada uma delas, porque senão nós tomaríamos um tempo bastante grande, extenso, para falarmos de um livro só. O que até não seria muito problema, mas eu prefiro, na verdade, fazer uma leitura mais geral, mais panorâmica, do que entrar em pontos específicos. Isso também faz parte da forma como eu tenho lido as Escrituras nesses últimos anos. Do que eu estou falando? Então nós temos, de um lado, estudiosos fundamentalistas que analisam cada vírgula, cada acento e que, de certa forma, mistificam a Bíblia. Sabe, naquela ideia que a Bíblia é sobrenatural, de que ela é Deus escrevendo aos homens uma carta de amor, sabe aquela coisa cada sentença das Escrituras, ela é divinamente inspirada, inerrante. Eu não enxergo as Escrituras dessa forma, tá? Eu enxergo as Escrituras como tendo o seu valor histórico, cultural. Eu enxergo as Escrituras como estando nela a palavra de Deus. Então não é que cada sentença é a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é o espírito daquilo que está escrito, não necessariamente aquilo que está escrito, porque há coisas nas Escrituras que ficaram obsoletas. Há coisas nas Escrituras que foram palavras de Deus para um determinado tempo, para um determinado momento, para um determinado local, para uma determinada comunidade, que não necessariamente deve ser repetido, não é? Como se aquilo fosse uma coisa absoluta, geral e eterna, no seu sentido de que ela deve ter aplicação a tudo e a todos em todo momento. Estudando as Escrituras, você vai perceber que essa tentativa de torná-la inerrante, no sentido do escrito em si, é uma tentativa bastante ousada e desafiadora, porque as Escrituras apresentam bastante dificuldades, porque elas, na verdade, são escritos humanos, são mensagens humanas. E assim como existem perspectivas diferentes, se você contar uma história que você presenciou e eu contar a história do que eu presenciei, mesmo sendo o mesmo fato, haverão perspectivas diferentes. Pode ser que você dê um dado diferente do dado que eu dou. E isso mostra
a nossa humanidade, a nossa imperfeição, a nossa dificuldade de descrever fatos de forma autêntica, original. Então, em alguns escritos você vai ler, por exemplo, que o galo cantou 3 vezes, em outro a gente vai ter uma outra informação, por exemplo. Então, essa coisa da inerrância das escrituras é uma tentativa fundamentalista, na verdade, de encobrir aquilo que as escrituras trazem como certas contradições e, ao mesmo tempo, torná-la mística, ou seja, enfatizando os pontos, as vírgulas, a literalidade das escrituras e não procurando entender o espírito da lei, o espírito da letra. Não tem aquela mensagem que diz assim, que a letra mata, mas é o espírito que vivifica, não é? Não tem aquela mensagem de Jesus aos religiosos estudiosos dizendo: olha, vocês estudam as escrituras, vocês examinam as escrituras, porque vocês têm nela a palavra de Deus, não é? Vocês entendem que é ela que vai conduzir vocês à vida eterna. No entanto, elas testificam de mim. Então, mesmo tão estudiosos e tão presos a determinadas vírgulas, pontos das escrituras, na literalidade das escrituras, os fariseus, saduceus, herodianos, os estudiosos, os escribas da época de Jesus, não entenderam que as escrituras testificavam de Jesus. Então veja que não é essa minuciosidade do estudo literal que conduz o ser humano estudioso à verdade das escrituras. Porque se fosse assim, os escribas, os fariseus, todos eles perceberiam Cristo ali. Mas eles não o percebiam justamente porque estavam presos a um fundamentalismo que é a exacerbação da tentativa de fundamentar-se. E essa exacerbação, embora fosse minuciosa na tentativa de ler letra por letra, palavra por palavra, sentença por sentença, não captava o espírito da lei. E por isso mataram o Cristo quando deveriam tê-lo como rei e senhor dos exércitos. Então veja como, a partir do momento que eu percebi isso, eu entendi que a leitura das escrituras precisaria ser diferente dessa leitura dos escribas e dos fariseus. Seria necessário ler as escrituras entendendo a sua humanidade, entendendo o seu contexto, porque há coisas nas escrituras que não foram escritas para nós. E geralmente o fundamentalista, ele parte do pressuposto de que tudo que está escrito nas escrituras é palavra de Deus e, portanto, tudo é para nós. Tudo é como se Deus estivesse manipulando ali o escritor, não é? De tal forma que ele escrevesse algo eterno e imutável. E quem faz isso cria, de certa forma, uma esquizofrenia, porque é impossível você ler todas as escrituras com esse olhar, com essa minuciosidade e fundamentação exacerbada, e você não se tornar um ente totalmente particionado, porque Jesus vai dizer coisas que contrariam Moisés, Jesus vai dizer coisas que contrariam Davi, Jesus vai dizer coisas que em um outro estado não aconteceu como Jesus havia dito. Então isso é uma coisa interessante. Nós vamos perceber, por exemplo, nas Escrituras, questões bastante difíceis, sem explicação aparente, que para você dar algum tipo de explicação, você vai cair na dedução ou talvez na suposição, mas quem defende que aquilo foi escrito para nós tem que dar uma explicação. Ele tem a obrigação moral de dizer: eu sei o que está escrito e por que está escrito, e eu consigo fechar o sistema, eu consigo incluir esse acontecimento dentro de um sistema. Por isso que tem a teologia sistemática. Eu consigo incluir isso dentro de uma outra coisa que está escrito lá na frente, e daí você tem que dar explicação de tudo.
Não é assim mais que eu vejo as Escrituras. Há coisas que eu simplesmente me pacifico e reconheço, não sei explicar. Não entendo o que está escrito aqui. Eu não tenho mais essa presunção de querer entender vírgula por vírgula. Eu não tenho mais essa, vamos dizer assim, essa tentativa orgulhosa de se dizer absoluto nas suas explicações. Pelo contrário, eu reconheço a minha relatividade. Eu reconheço que o meu olhar, ele é mais um olhar. Eu reconheço que a minha forma de interpretar está aliada à minha cultura, à minha educação, à forma como eu entendo o significado das palavras, e que uma hora ou outra não vai de fato se harmonizar com o real sentido do texto. Por isso eu reconheço a minha relatividade e sei que é possível que em algum momento eu possa tropeçar, eu possa me equivocar, eu possa dizer algo que não necessariamente está harmonizado com o sentido essencial do texto, porque eu estou relativizado. E é por isso a importância também da comunidade, por isso a importância de você ler as Escrituras não sob o meu ponto de vista, mas ler sobre o seu ponto de vista. Por isso é importante que a gente se comunique, que a gente troque experiências, de que você me questione, de que eu te questione, de que a gente viva a experiência do diálogo. Porque em muitos momentos vão acontecer situações assim, em que você não concorda comigo, ou eu não concordo com você, e talvez dialogando, pensando, estudando mais a fundo, repensando aquilo à luz do todo, nós possamos ter no mínimo uma síntese minimamente, possivelmente mais próximo da realidade. Então, essa consciência eu tenho, principalmente porque eu leio Paulo e leio, por exemplo, Tiago, e eu vejo coisas opostas entre um e outro. No entanto, quando você faz essas duas pessoas dialogarem, você tem uma chance maior de entender, de pegar o que é bom dos dois, daquilo que falaram, e fazer uma síntese minimamente mais próxima do que seja a verdade, do que seja a realidade. Então, eu vou começar a ler alguns trechos, a estudar as Escrituras com vocês, mas eu deixo de antemão essa mensagem, essa palavra, de que eu vou procurar fazer isso da forma mais honesta possível, mais amorosa possível, dentro do que eu sei, do que eu compreendo, daquilo que eu entendo ao longo dos anos lendo as Escrituras, não é? Pensando sobre elas, pensando sobre a vida, não é? Como que alguém que não tenta apenas interpretar a letra, mas tenta perceber o espírito, o que está contido não apenas naquele texto, mas no seu contexto, mas em outros textos, e alguém que assume a própria relatividade, sabendo que eu sou passivo de equívocos, não me acho dono da verdade, não me compreendo assim faz muito tempo e estou totalmente aberto a contraposições, a questionamentos, a pensamentos diferentes, diversos, de tal forma que se você não concordar comigo, você não precisa concordar comigo, você não precisa ser alguém que diz sim a tudo que eu digo, pelo contrário, eu te chamo a pensar com a sua própria cabeça, a fazer suas próprias sínteses, a ler as Escrituras de primeira mão, não é? E a recorrer a outras interpretações, a outros pensamentos, quando aquilo causou uma dúvida no seu coração, quando aquilo não está totalmente pacificado no seu espírito, não é? E dar essa abertura a outros também, te ajudarem a chegarem no entendimento, é sinal de humildade também. Eu, de vez em quando, recorro ao Google, recorro a alguns irmãos que eu gosto de ouvir. Às vezes eu recorro ao Google e acho coisas interessantes de pessoas que eu não estou acostumado a ouvir, outras pessoas que eu nem gosto muito do que eles falam, mas naquele ponto eu achei coerente, achei interessante e também abracei para pensar junto com essas pessoas.
Então, a grande sacada dessa questão da interpretação das Escrituras é você assumir que as Escrituras, primeiramente, elas não foram escritas para você, elas foram escritas para aquelas pessoas para as quais ela foi designada. A carta de Paulo aos Colossenses, antes de qualquer coisa, ela foi escrita aos irmãos que moravam em uma determinada cidade, que viviam num determinado contexto, que tinham, na verdade, certas problemáticas que Paulo enxergava como problemáticas e tentou tratar isso da melhor maneira possível, escrevendo-lhes uma carta com todo amor, com todo carinho. Mas isso não quer dizer que Paulo não possa ter se equivocado. Isso não significa também que tudo o que ele escreveu para aquela comunidade se aplica a nós. Não significa que você não tenha que fazer certas seletividades em algumas questões. E você tem que ter essa honestidade de tentar ler tudo e aí sim tirar princípios gerais, ver o que é aplicável e o que não é aplicável. Como que a gente sabe o que é aplicável e o que não é aplicável? Entendendo o espírito da lei, o espírito da letra, o espírito do que foi escrito. E tendo Jesus como o verbo de Deus. Porque a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo encarnado. É isso que nós temos como informação. A Bíblia testifica de Jesus dentro da humanidade e da falibilidade dos seres humanos que a escreveram. A Bíblia são relatos da história do povo de Deus e dentro desses relatos nós temos que entender que são relatos de seres humanos falhos que tinham uma perspectiva dos acontecimentos. Então nós temos que ler com esse prisma, com essa consciência, sem pretensões, sem orgulho, sem medo de mergulhar, mesmo não tendo a resposta para tudo. Você está disposto a navegar comigo nas Escrituras, lê-la, pensá-la e, sobretudo, aprender com o que está escrito, buscando fazer suas próprias sínteses? Então, a partir de hoje, eu quero fazer isso com vocês.